Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso curso de língua portuguesa. Estamos estudando agora classes gramaticais. Neste bloco, especificamente, a gente vai tratar de dois assuntos que aparentemente são insignificantes, mas que têm tido uma importância muito grande em concurso público, principalmente o artigo, tá? Artigo e numeral, né? Para muita gente, artigo é só o, a, os e as. Uma, uns e umas e acabou. Prof, tem alguma coisa a mais sobre isso que pode interessar? Tem sim, tem muita coisa. E sobre numeral, tá? Então a gente vai ver tudo o que interessa aqui para a sua prova, no que diz respeito a artigo e numeral neste bloco. Bacana? Então, vamos lá, certo? Aula 10, artigo e numeral. Na sequência, temos assim, primeiramente, vamos definir o que é artigo, certo? O que é um artigo? Artigo é uma classe, né, de palavra variável. Variável quer dizer que tem flexões. Que tipo de flexão? Vamos pegar aqui o nosso marca-texto. Flexão de gênero, flexão de número. Lembrando que quando se fala em gênero, a gente está falando de masculino e feminino. Quando se fala de número, a gente está falando de singular e plural. Sempre. Ok? Sempre em língua portuguesa. Certo? Então, na sequência, vamos ver aqui a classificação dos artigos. Os artigos podem ser classificados, de duas maneiras. Podem ser definidos ou indefinidos. Definidos, quais são? O, a, os e as. Artigos indefinidos, uns, uma e umas. Mais à frente, a gente vai aprender a não confundir artigo com pronome oblíquo, por exemplo. Artigo com preposição. Existe o a, por exemplo, artigo. Existe o a preposição. Existe o a pronome oblíquo. Existe o a pronome demonstrativo. Então, anote tudo aí, porque durante o nosso curso aqui, você vai aprender a diferenciar cada um deles. Existe o o, pronome oblíquo, existe o o, artigo, existe o o, pronome demonstrativo. Quando se trata de também existe um artigo e um numeral. Tá? Existe uns artigo, conforme você está vendo aí, e uns também existe como pronome indefinido. Tá? Uns pensam de um jeito, outros de outro. Tá? Então a gente aprende aqui a diferenciar cada aspecto desse. Ok? Então, beber aqui um golinho de água já. Já definimos o que é artigo. Já vimos a classificação dos artigos, né? Podem ser definidos ou indefinidos. Vou pegar aqui a nossa caneta. E na sequência, para você ver que a diferença entre um e outro, nós temos o seguinte: semanticamente, há diferença entre eles, entre os artigos definidos, tá? E os artigos indefinidos. A diferença há, tá? Por exemplo, o filme começou, ó, o filme. Aqui nós temos um artigo definido. Agora, quando eu digo um filme começou, nós temos o que aqui? Nós temos um artigo indefinido. Percebeu a diferença? O filme começou é diferente de um filme começou. A impressão que dá é que, no primeiro caso, o filme começou é um filme que você já esperava. E um filme começou parece que é um filme qualquer. Quando eu digo assim, o professor chegou, um professor chegou, você percebe que há uma diferença. O professor chegou é o professor que você esperava, o professor que você conhece. E um professor chegou é qualquer professor. Não sei de quem se trata. Então, só para você entender de cara que existe nessa diferença entre artigo definido e artigo indefinido. No caso, diferença semântica, né? E diferença gráfica a gente já está vendo aí. Tá? Vamos na sequência, vamos adiante. Um detalhe importante para você lembrar é que o artigo pode ser contraído com preposição. A gente vai ver mais à frente as preposições, mas geralmente as preposições que se contraem com artigo são a preposição a, como a gente está vendo aqui, ó. Isso aqui é o que? É a mais as. Primeiro a é preposição, tá? Eu tenho a mais os. Preposição mais artigo. Então, pode ser a mais o, mais os, mais as. Então, preposição costuma se contrair com artigo. Há provas, há concursos que pedem para você contar a quantidade de preposição e de artigo na frase. No caso, aqui nesse aos,
eu tenho uma preposição e um artigo, artigo os. Tá? Outra preposição que costuma se contrair com artigo é a preposição de. Por exemplo, dos nasce de mais os. Por exemplo, das, de mais as. Ok? Dum, de mais um. E assim sucessivamente. Duns, de mais uns. Dumas, de mais umas. Okay? Outra preposição também que costuma se contrair com artigo é a preposição em. Tá? Preposição em. Por exemplo, em mais o, nó. Em mais os, nós. Tá? Então, ó, em mais os, nós. Em mais uma. Aqui, ó, em mais a, na, em mais um, num, em mais uns, nuns, em mais uma, numa, em mais umas, numas. Ok? Então, preposição em também se contrai com artigo. Outra preposição é a preposição por, né? Preposição per se contrai também, mas saiu aí da língua portuguesa, tá? Ela até existe, né? Mas em algumas expressões latinas, como per capita, que quer dizer por cabeça, certo? Aqui, ó, aqui eu tenho o seguinte, pelo, né? Preposição por, mais o ou os, pelos. Ou pelas, preposição por, mais a ou as. Então, só para você lembrar que a preposição também se contrai com artigo. E há questões, repito, que pedem para você identificar a quantidade de preposição e a quantidade de artigo. Apesar de artigo não ser o assunto aqui da aula, a gente vai tratar preposição, perdão. O artigo é o assunto principal da aula, artigo numeral. Apesar de a preposição não ser o assunto principal da aula, a gente vai tratar disso mais à frente. Mas já adianto que essas preposições, ó, a, de, em, por, costumam se contrair com artigo, certo? Então, para você saber que aqui tem preposição e artigo, preposição e artigo, certo? Então, isso é um ponto interessante que às vezes o aluno tem que identificar uma preposição e um artigo e ele fica na dúvida quanto a esse aspecto aí. Mas cadê a preposição? Cadê o artigo? Não estou vendo. Ele se contraiu. E às vezes se contraindo, altera-se a grafia, né? Em mais o, nó. Ok? Então, vamos lá. Vamos na sequência. Ó, se o artigo introduz o sujeito da oração, ele não se contrai com preposição. Isso aqui é importante. Ó, se você quiser identificar o sujeito de qualquer verbo, vou grifar aqui os verbos, tá? Se você quiser identificar o sujeito de qualquer verbo, é só perguntar ao verbo que ou quem. Perguntar ao verbo que ou quem, a resposta é o sujeito. Por exemplo, eles fugiram antes de os guardas chegarem. Quem fugiram? Eles. Eles é o sujeito do verbo fugir. Quem chegar? Os guardas. Guarda, sujeito do verbo chegar. Observe, ó, que aqui a preposição e o artigo não se contraíram. Se fosse possível a contração, de mais os é igual a dos. Ok? De mais os igual a dos. Por que eu não posso contrair? Certo? Porque o sujeito, e a gente vai ver isso na aula de sujeito, mas eu já preciso antecipar essa informação, o sujeito não é introduzido por preposição. Observe como fica difícil de definir o sujeito, como a frase 2 aqui está redigida. Ó. Eles fugiram antes dos guardas chegarem. Quem fugiu? Eles. Quem chegou? Os guardas. Só que eu não tenho escrito aqui os guardas. Observe. Nós temos escrito aqui o quê? Dos guardas. Certo? Se eu disser assim, ó, está na hora do Brasil mudar. O que vai mudar? O Brasil. Mas eu não escrevi o Brasil, escrevi do Brasil. Então, se está na hora do Brasil mudar e o Brasil é o sujeito, eu tenho que dizer assim, ó, está na hora de o Brasil mudar. Porque o que vai mudar é o Brasil e não do Brasil. Então já se liga nessa dica, tá? Eu não contraio preposição no sujeito. Pode ser com artigo ou não, tá? Porque às vezes tem pronome também. Mas como a gente está vendo artigo, não se contrai preposição com artigo no sujeito, tá? E aí, avançando aqui, eu quero mostrar a você
né, as principais funções do artigo. Eu separei aqui 8 situações para você memorizar, tá? Principais funções do artigo. Separei 8, acho que foram 8, tá? Conforme está aí no seu material. Prof, qual é uma das principais funções do artigo? A primeira que eu vou listar aqui. A primeira é acompanha substantivo. Nós já vimos na aula anterior, né, o que é substantivo. Substantivo é uma palavra que dá nome aos seres, né? Tudo que existe tem nome e esse nome se chama substantivo, ok? Por exemplo, os alunos participaram de um teste vocacional. Aqui nós temos os alunos. Vou pegar aqui o marca-texto, né? No caso aqui vai ficar melhor, certo? Marca-texto não, caneta, né? Ó, alunos, substantivo. Beber aqui um golinho de água. Ok? Então, aluno, substantivo, casa, substantivo. Então, ó, artigo acompanha substantivo alunos. Artigo acompanha o substantivo casa. Então, uma das funções do artigo é acompanhar substantivo. Então, se eu tenho um artigo, né, eu já sei que o termo da sequência é substantivo, certo? Ok, vamos avançar. Substantiva palavras. O que isso quer dizer? Quer dizer que a palavra não era substantivo, mas passou a ser a partir do artigo, né? Se a gente considerar aqui o processo de derivação, a gente vai ter que derivação? Vamos relembrar aí? A gente já viu isso, né? Aqui a gente vai ter a derivação imprópria. Imprópria. Tá? O que é a derivação imprópria? É quando há uma mudança de classe gramatical. Sim é advérbio de afirmação. Com o artigo virou substantivo. Cantar de nascimento é o quê? É verbo. Com o artigo virou substantivo. Então, o artigo, além de acompanhar substantivo, ele substantiva palavras. Não importa a classe gramatical, essa palavra passa a ser substantivo. E conforme nós vimos em aula anterior, o processo de formação de palavra é derivação imprópria, que é quando ocorre mudança de classe gramatical. Certo? Então, o sim dela fez a diferença. O cantar do pássaro era triste, pois estava preso. Aqui nós temos outro artigo, né? Esse artigo acompanhando o substantivo diferença. E dó de mais ó. Tá? Ok? Terceiro ponto aí, o artigo também serve para quê? Substitui substantivo expresso na frase anteriormente, a fim de evitar repetição desnecessária. Desse modo, ocorre a elipse do substantivo. O que é elipse? Elipse quer dizer omissão. Tá? Omissão. Então, às vezes, o substantivo, para evitar repetição desnecessária, ele permite, tá? O artigo, no caso, né? Para evitar uma repetição desnecessária, ele permite que o substantivo fique em elipse. Ou seja, que ele seja omitido, que ele não apareça. Então, o artigo também tem esse papel, tá? De evitar a repetição desnecessária do substantivo. Prof, dá exemplo aí. Ela comprou um carro. É artigo, carro, substantivo. Para ele comprou um carro. Para ele, um quê? Um carro. Né? A palavra carro está aqui, ó, certo? Subentendida, ó. Palavra carro, a subentendida. Está em elipse. Elipse quer dizer omissão. Tá? Elipse quer dizer omissão ou supressão. Ausência, retirada. Ele devolveu o terno cinza, o artigo, terno, substantivo, e o preto. Agora, olha só que interessante. Questão assim já caiu em prova. Vou até mudar aqui a cor do pincel. Tá aqui o artigo, tá? Mudar aqui a cor do pincel. Aqui eu tenho, artigo, certo? Acompanha substantivo. Terno é o substantivo. Cinza é o adjetivo. O que o adjetivo faz? Qualifica. Qualifica substantivo, certo? Aí eu tenho aqui artigo, e preto é o quê? Preto é adjetivo, certo? Prof, não é substantivo, não? Não, olha a regra 3. A regra 3 está dizendo o quê?
que o artigo substitui o substantivo expresso na frase anteriormente, a fim de evitar a repetição desnecessária. Então, aqui nós temos a elipse do substantivo. Qual é o substantivo que está em elipse aqui? É o substantivo terno. Para evitar uma repetição desnecessária, ele ficou em elipse. Tá? Então, ó, ele devolveu o terno cinza e o terno preto. Então, as duas cores aí, cinza e preto, são adjetivos. Tá? Eu digo isso porque, pegar só o finalzinho aqui, ó, e o preto. Quando uma questão cobra classe gramatical, é muito comum o aluno dizer que essa palavra aqui, ó, grifada, é substantivo, quando na verdade não é. É um adjetivo. O substantivo está em elipse. Ele não apareceu para evitar uma repetição desnecessária. Tá certo? Então fique atento para não confundir substantivo com adjetivo, só porque o artigo está do lado. O artigo acompanha o substantivo, o artigo substantiva palavras, o artigo permite que o substantivo fique em elipse para evitar repetição desnecessária. Ok? Então, nem sempre o que vem depois de um artigo é substantivo. Tá? Pode ser que o substantivo esteja em elipse. Na sequência, deixa eu dar uma apagada aqui, porque cobriu. Número 4. Contribui para manter o paralelismo. O que é paralelismo? É a mesma estrutura. Toda vez que você vir o nome paralelismo, né, a questão está tratando da manutenção da mesma estrutura. Por exemplo, ó, o governador e o prefeito reuniram-se. Aqui nós temos um sujeito composto, tá, ligados por i. Os núcleos são os substantivos, governador e prefeito. O primeiro núcleo tem artigo, o segundo também deve ter, para manter a mesma estrutura. Tá? O governador e prefeito, sem artigo, isso seria uma quebra de paralelismo. O governador e o prefeito, nós temos a manutenção da mesma estrutura. Ó, a sala e a cozinha foram reformadas. Aqui nós temos sujeito composto. Núcleo, sala, núcleo, cozinha. Sujeito composto tem 2 ou mais núcleos. Eu tenho termos ligados por i. Se o primeiro termo vem precedido de artigo, obrigatoriamente o segundo termo também deve vir precedido de artigo. Tá? Então, a sala e a cozinha foram reformadas. A sala e a cozinha foram reformadas. Certo? Ok? Então, é importante você lembrar isso. Certo? Eu vou usar artigo para manter o paralelismo. Ó, a banana, a maçã. Se a primeira fruta tem artigo antes, a segunda também tem, para manter a mesma estrutura. Tópico 5. O artigo também enfatiza as qualidades de um ser. Por exemplo, ela é a especialista. Essa exclamação aqui, né, estão de fato fazendo isso, ó, enfatizando as qualidades de um ser. Ele não é um médico, ele é o médico. Né? A gente ainda faz uma pausa, ele é o médico. Não é assim? Então, enfatiza as qualidades de um ser. Define o número. Quando se fala em número, a gente está falando de singular e plural. Por exemplo, ônibus termina em S. Lápis também. Como é que eu sei o que é singular ou plural? Pelo artigo. O ônibus, os ônibus. O lápis, lápis. Pelo artigo. Também define gênero. Tá? Como eu sei que cliente é masculino ou feminino? Como eu sei que atendente é masculino ou feminino? Pelo artigo. Então, o cliente, a cliente, masculino e feminino. O atendente, a atendente, masculino e feminino. Então, essa diferença de gênero aí se dá por meio do artigo. Tá? Na sequência, número 8, distingue significado. Às vezes, o significado de um substantivo está no artigo. Por exemplo, capital. Capital pode ser dinheiro, capital pode ser cidade. Então, eu digo o capital, o dinheiro. A capital é a cidade. Grama pode ser unidade de massa, pode ser vegetal. Então, eu digo o grama, eu digo a grama. Certo? Então, o artigo também distingue significado, ok? Prof, eu não sabia que tinha tanta coisa sobre artigo. Pois é. Então, depois dá uma olhadinha aí, porque o artigo é muito mais do que o, a, os e as, um
uma, uns e umas. Okay? E lembrando que eles podem se contrair com artigo, com preposição. Certo? Segundo ponto agora da nossa aula é numeral. Tá? O que é numeral? Numeral é a classe de palavra variável. Então, ó, palavra variável varia em quê? Em gênero, masculino e feminino, e em número, singular, plural, que acompanha substantivo. Então, o artigo acompanha substantivo, o numeral acompanha substantivo, indicando o quê? Quantidade. Então, numeral, palavra que indica quantidade, ok? Vamos lá. E aí, né, os numerais se classificam de que maneira? Classificação dos numerais. Eles podem ser 4 tipos, né? 5 tipos no caso. Ou então 4 mais 1. Ó, cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Então, esses 4 aqui são os principais. E o numeral também pode ser coletivo. Tá? Existe o substantivo coletivo, alcateia de lobo, por exemplo, cardume de peixe. E aqui nós temos também um numeral coletivo. Então, 4 mais 1. Cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Há questões que cobram isso. O tipo de numeral. Trigésimo é cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário. Então, há questões que cobram isso. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver cada um deles aqui no detalhe. Numerais cardinais. O que os numerais cardinais sinalizam? Numerais cardinais indicam quantidade absoluta. Quantidade absoluta. Por exemplo, 0, 5, 20, 40, 200, 300, 400, 1000, 2000, 1 milhão, 2 milhões. Tá? Então, quantidade absoluta. Então, nós temos exata, na verdade, né? Esse absoluto aí tem a ideia de exata, quantidade exata. Então, numerais cardinais. Tem uma situação de crase que diz assim, ó, não ocorre crase antes de numeral cardinal. Então, se o aluno não sabe o que é cardinal, ele já não vai saber essa questão de crase. Então, por isso é importante, né, saber essa morfologia que vai ser a base de muito aspecto aí da sintaxe. Aí tem outra questão de crase que diz assim, pode ocorrer crase com numerais ordinais. Aí o aluno perde a regra porque ele não sabe o que é um numeral ordinal. E aí, numeral ordinal está aí. O que são, não é ordinário não, né? Tem alguns alunos que pensam que é ordinário. Esse numeral ordinário não é ordinário, é ordinal, né? E o que são numerais ordinais? Eles indicam o quê? Ó? Indicam ordem, sequência, posição. Tá? E eles também, né, variam em gênero e em número. Por exemplo, primeiro tem primeira, certo? Aqui é para ser um, né? Vamos fazer a correçãozinha aqui, ó. Primeiro, primeira, né? Aí no seu material tem primeira, né? Segundo, segunda. Ó, isso aqui é o que? É ordem, sequência, posição. Você estuda para passar em primeiro lugar, ó. Primeiro lugar. Mas ficar em segundo lugar não é ruim. Décimo, né? Ó, décimo lugar. Décima posição. Sexagésimo lugar. Sexagésima posição. Né? Antigamente, né, a gente tinha que saber os numerais ordinais até 1000. Era interessante. Centésimo, duzentésimo, tricentésimo, quadringentésimo, quingentésimo, sexcentésimo, septingentésimo, octingentésimo, nongentésimo ou noningentésimo, milésimo. Né? Aí as dezenas, né? Décimo, vigésimo, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, não octa, tá? Octogésimo, nonagésimo, centésimo. E aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, aí você fazia as combinações. Centenas, dezenas e unidades. Hoje, né? Hoje, quando cai o assunto, é mais para você dizer se é ordinal ou cardinal, por exemplo, multiplicativo ou fracionário. Nem tanto para dizer como é a escrita correta aí desses termos. Ok? Na sequência, letra C, temos numerais multiplicativos. Como o próprio nome já diz, os numerais multiplicativos indicam multiplicação. Tá? Numerais multiplicativos indicam multiplicação. Né? O nome aqui é meio conceitual, né? Não tem muita novidade aqui não, certo? Por exemplo, ó, dobro, duplo,
duplo, dúplice. Duas vezes, né? Triplo, tríplice, tríplice aliança. Quádruplo, quíntuplo, né? Sextuplo, sétuplo, octuplo. Chega um momento em que você vai dizer assim, ó, 10 vezes mais, 20 vezes mais. É isso que a gramática recomenda. 100 vezes mais. E pode ser cêntuplo? Pode. Tá? Mas geralmente se fala 100 vezes mais. Olha, ele está ganhando 100 vezes mais. A empresa passou a lucrar 100 vezes mais. E não cêntuplo. Né? Pode ser que o interlocutor não entenda ou compreenda bem a comunicação. Letra D, né? Numerais fracionários. Como o próprio nome já diz aqui, numerais fracionários indicam o quê? Indicam fração. Meio, metade, né? Não está ganhando a metade. Está ganhando um terço do que já ganhou. Está ganhando um quarto. Não, aumentou um quinto, né, do valor. Não, eu vou pagar só um sexto do valor. Eu ia pagar metade. Ó, agora eu vou pagar um sexto. Certo? Cadê? Ia pagar metade. Agora vai pagar um sexto do valor. Certo? Numerais fracionários, como o próprio nome já diz, indicam fração. E os numerais coletivos, né? Isso aqui é interessante. Esse aqui já caiu muito em prova, ó, grosa. Você sabe o que é uma grosa? Né? Conjunto de 44 unidades. Tá? Numerais coletivos, ó, numerais coletivos fazem referência ao conjunto de algo, tá? Indicando o número exato de seres. Então, diferentemente do cardinal, também indica o número absoluto, exato. Esse aqui se refere a um conjunto de algo. Por exemplo, a novena tem a ver com 9, dezena com 10. Né? Quina, quadra, a Mega Sena, por exemplo. Quina, 5, quadra, 4. Entendeu? Novena, 9, dezena, 10, dúzia, né? Uma dúzia de ovos, 12. Bimestre, composto de 2 meses. Semestre, 6 meses. Biênio, 2 anos. Quinquênio ou lustro. Né? Se ligar aqui nesse, deixa eu até pegar aqui o vermelho aqui, certo? Ó, nesse lustro, pode ser o azul também. Lustro, período de 5 anos, tá? Quina, 5 unidades. Isso aqui já caiu bastante, ó. Tá? O que é grosa? Tá? Grosa. Conjunto de 144 unidades. Ok? E emprego nos numerais. Isso aqui é muito importante. Tá? Existem duas situações. No primeiro caso, você usa ordinal até o 10º e a partir do 11, cardinal. O outro caso é até o 9º, ordinal, e a partir do 10, cardinal. Prof, por que não padronizaram isso? Pois é, porque não padronizaram. Mas, enfim, tá? Garanto que não fui eu que fiz isso. Ou se eu tivesse lá em 1536, teria padronizado, tá? Então, ó, vamos lá. Grife aí no seu material, se você imprimiu. Para designar príncipes, reis, imperadores, papas, séculos, partes de uma obra, por exemplo, de um livro, tá? Capítulos de um livro, por exemplo, utilizam-se os ordinais até o 10º. A partir daí, usam-se os cardinais. Por exemplo, ó, Dom Pedro I, Carlos X, até o 10º é ordinal, tá? Carlos X é imperador. Último rei absolutista na França, caiu em 1830. Capítulo 9, Papa Pio VI, morreu em 1799, na França. Papa Bento XVI, ó, passou de 10, aí é cardinal. Século XIX, Santo VIII, certo? Então, para designar príncipes, reis, imperadores, papas, séculos e parte uma obra. Pode parecer muita coisa para memorizar, mas eu vou lhe dar uma dica agora no tópico 2, vai ficar bem fácil. Então, ó, para indicar papas, reis, imperadores, séculos, parte de uma obra, a gente vai usar o ordinal até o 10º. A partir de então, 11, capítulo 11. Capítulo 10º, capítulo 11. Certo? Agora, tópico 2. Em textos jurídicos. Pronto. Aí não precisa nem saber quais são, não, tá? Texto jurídico.
decretos, leis, portarias, artigos, incisos, parágrafos. Utilizam-se os numerais ordinais até o 9º. A partir daí, usam-se os cardinais, certo? Por exemplo, artigo 9º, artigo 10. Ok? Artigo 9º, artigo 10 e não artigo 10º, certo? E artigo 9º, artigo 10. Aí, ó, prof, como é que eu faço aqui? Qual é a dica para eu memorizar tudo isso aqui? Porque é muita coisa. Faz assim, ó. Textos jurídicos, ordinal até o 9º. Textos que não são jurídicos, ordinal até o 10º. Príncipes, reis, o que não for jurídico, né? Príncipes, reis, imperadores, papas, séculos, parte de uma obra até o 10º. Textos jurídicos até o 9º. Textos jurídicos até o 9º, o que não for isso, até o 10º. Pronto. Sem problema. Bem facinho a gente resolve isso. Tá? Aí eu acho que eu tenho aqui duas observações. Primeiro, se o numeral vem antes do substantivo, utilizam-se sempre os ordinais. Sempre. Quando vem antes, tá? Utilizam-se sempre os ordinais, independentemente do que vimos acima, tá? Ó, 6º Papa, 24º decreto, ok? Então, se vem antes, a gente vai usar sempre ordinal. E outro detalhe, para designar o primeiro dia do mês, usa-se o numeral ordinal e não o cardinal. Ó, 1º de janeiro, 1º de maio, e não 1 de janeiro. Hoje já é 1 de janeiro, e não 1 de maio. Ok? Isso aqui é artigo e numeral. Bacana? Então, coisinhas legais aí que a gente vê, né, que também interessam a nossa prova, para a gente mandar ver, produzir bem. Valeu? Aguardo você no próximo bloco. Até lá. Tchau, tchau.